E aí, meus alunos do Colégio Equipe, vamos a mais uma live do Sistema Online, do Equipe Online. Para isso, eu vou apresentar uma tela aqui para vocês. Beleza? Compartilhar uma tela aqui. Show de bola! A nossa aula de hoje, então, como vocês já estão vendo aí, ó, é a segunda aula do reino protista. Então, ó, reino protista número 2. Ou seja, nós vamos estudar hoje as protozooses. O que são protozooses? Protozoários, zoo, animais, zooses, inflamações, doenças. Então, protozooses são as doenças causadas pelos protozoários, beleza? Tá? São muito importantes, principalmente algumas delas aqui no Brasil, porque nós temos várias delas, né, que são endêmicas aqui no Brasil, que acontecem com grande frequência no território nacional, beleza? Vamos começar com a classe mastigófora ou flagellata, tá? A doença de Chagas, que é uma das doenças mais importantes aqui no Brasil e no mundo, né? Tá? A doença de Chagas também é chamada tripanossomíase, tá? O agente etiológico, o que é agente etiológico? É quem causa a doença, tá? Então, agente etiológico, o causador dessa doença, é um protozoário da classe mastigófora, tá? Portanto, ele tem flagelos, e o nome dele é Trypanosoma cruzi, a espécie é Trypanosoma cruzi. Essa espécie, ela é um parasita heteroxeno. O que é isso? Ela tem dois hospedeiros. Um hospedeiro, que a gente chama de hospedeiro definitivo, HD, que é onde ela faz a reprodução sexuada. E um hospedeiro, que é o hospedeiro intermediário, onde esse protozoário faz reprodução assexuada. Então, ó, hospedeiro definitivo é o homem, onde tem a reprodução sexuada do Trypanosoma cruzi, e o hospedeiro intermediário é um inseto, onde tem a reprodução assexuada. Beleza? Essa doença, ela tem um vetor. O que é isso? Existe um organismo que transmite essa doença para o homem. Então, esse organismo é chamado vetor. O nome desse vetor é Triatoma infestans. Esses nomes é bom guardar, hein, galera? Tá? O nome do vetor da doença de Chagas é Triatoma infestans. Ele é conhecido como barbeiro ou chupança. Por que chupança? Na roça que eles chamam de chupança. Porque ele é um percevejo, tá? É um hemíptero, cuja fêmea é hematófaga. A fêmea, quando ela está para pôr ovos, né, normalmente esse barbeiro, ele é fitófago, ou seja, ele se alimenta de seiva da planta. Só que na hora que a fêmea está para botar ovos, ela precisa de um aporte, uma comida de proteína. Então ela acaba se transformando em hematófaga, sugando o sangue. Ela tem hábitos noturnos, tá? E como é que essa fêmea, né, do barbeiro, do percevejo hematófago, como é que ela se contamina? Ela se contamina no que a gente chama de reservatórios naturais. O que é isso? São animais silvestres que apresentam o Trypanosoma cruzi no seu corpo, no seu sangue. Então, quando esta percevejo, né, vai sugar o sangue de uma paca, de uma cutia, de um gambá, de um tatu, de um gato, até de um cão, esses animais podem ter o Trypanosoma cruzi. Percebam, eles vão ter o Trypanosoma cruzi, mas não vão ter doença de Chagas não, tá? Eles só são reservatórios naturais, beleza? Tá? Aí o barbeiro pega o protozoário e fica contaminado. Se por um acaso ele for sugar o sangue de uma pessoa, ele pode vir a transmitir isso para a pessoa, beleza? Esse protozoário, tá? Ele é muito importante porque no Brasil ele ocorre de forma endêmica. O que é isso? Endêmica é quando acontece casos durante anos a fio. Epidemia é quando acontece muitos casos num ano. E endemia é quando os casos são constantes durante o tempo. Tá? O barbeiro, né, quando ele está dentro de casa, normalmente ele está escondido em frestas daquelas casas feitas de barro, né, de pau a pique. Também pode se esconder dentro de móveis e também colchões velhos. Ele se esconde naqueles colchões da roça que são feitos de capim, ele pode esconder o percevejo ali dentro, beleza? Vamos ver o ciclo da doença, depois a gente discute um pouquinho os sintomas. Para a gente ver o ciclo, eu vou dar uma ampliada aqui para vocês entenderem aqui, tá? Do lado de cá, nós temos
o ciclo no inseto e do lado de cá o ciclo no ser humano, beleza? Então, lá de cá inseto, lá de cá humano. Aqui está um inseto, ó, o percevejo como é que ele é, e aqui está o ser humano, beleza? Bem, vamos começar então de um inseto contaminado. Quando um inseto, uma fêmea, pica uma pessoa, tá? Ela suga o sangue, normalmente ela vai picar de noite, porque ele tem hábito noturno, e na região do pescoço. Por quê? Porque normalmente o cara está coberto, a mulher ou a pessoa está coberta. Então, por isso que ele é chamado de barbeiro, porque ele suga o sangue normalmente nessa região aqui, ó, onde a barba está, tá? Pode ser no homem ou na mulher, tanto faz. Então, ele é chamado de barbeiro por isso. Bem, o barbeiro, ao sugar o sangue, ele enche seu estômago de sangue e ele acaba defecando. As fezes do barbeiro é que possui a forma tripomastigota, tá? Que é a forma que tem flagelo do protozoário. Bem, esta forma não tem penetração ativa, ou seja, ele não fura sua pele. Então você que tem que colocar ele para dentro do seu corpo. De que maneira? Na hora que você foi picado, você coça, você pode levar as fezes para o lugar onde teve a picada, e ele vai entrar pelo buraco da picada, ou a pessoa também pode arranhar a pele, quando ela for coçar com a própria unha, e aí o protozoário penetrar por esses machucadinhos. Entenderam? Beleza? Tá. Uma vez dentro da corrente sanguínea do cara, tá? Esse protozoário, ele se desloca para os órgãos que têm uma grande irrigação sanguínea, tá? Normalmente o músculo cardíaco, tá? A região do esôfago, mas ele tem preferência pelo miocárdio mesmo, pelo músculo cardíaco. Quando ele fura o músculo cardíaco e penetra para dentro do músculo cardíaco, ele começa a se multiplicar assexuadamente. Milhares e milhares de filhos vão nascer, e esses filhos nascem sem o flagelo, e a gente chama essa forma de amastigota. Então, se você fizer um exame de uma pessoa que morreu de doença de Chagas no músculo cardíaco dela, você vai encontrar esse tipo de protozoário. É um protozoário sem o flagelo, amastigota, tá? Beleza. De vez em quando, esse protozoário sai do músculo cardíaco, cai no sangue na forma tripomastigota e ele volta a infectar novos músculos. À medida que o músculo vai sendo infectado pela forma amastigota, ele perde a capacidade de fazer o exercício, a força dele, flexionar. Então, aquele músculo, ele é perdido. Então, o que o coração faz para ele não parar de bater? Ele cria mais músculo. E aí, automaticamente, o coração só vai aumentando. Por isso que doença de Chagas, o chagástico, o pessoal fala que tem coração grande. Beleza? Quando a forma mastigota vira tripomastigota, cai no sangue e é reabsorvido, isso vai ficando um ciclo vicioso. Depois de muitos anos, o coração da pessoa fica grande, ele vai ficar com problemas cardíacos, e se os músculos cardíacos já estiverem todos lotados, a forma tripomastigota pode ir para o esôfago, pode ir para a laringe, e a pessoa começa a ter o mesmo crescimento na região da laringe. E isso vai dificultar a engolir comida, tá? Bem, quando uma percevejo suga uma pessoa que está com doença de Chagas, ela vai sugar para dentro do corpo dela a forma tripomastigota. A mesma forma, ela também pode sugar de um reservatório natural, tá? Bem, essa forma tripomastigota, ao entrar dentro da fêmea, ela vai acabar contaminando essa fêmea. Essa forma tripomastigota, ela acaba tendo multiplicação sexuada e multiplica-se dentro do protozoário, permanecendo no intestino dela, na forma tripomastigota. Quando esse protozoário, agora contaminado, pica uma pessoa, novamente ele vai evacuar, nas fezes dele vai ser a forma tripomastigota e o ciclo reinicia. Entenderam bem o ciclo? Joia! Bem, os sintomas dessa doença vocês já vão poder deduzir, tá? Após a picada do inseto, pode ocorrer o que a gente chama de sinal de Romanin. O que é isso? Se a pessoa coça, né, e a forma tripomastigota entra pela mucosa do olho, o olho daquela pessoa, só de um lado, fica inchado, tá? Então, isso é o sinal de Romanin. No dia da picada, a pessoa nem está com doença de Chagas ainda, mas ele já foi contaminado. É o sinal de Romanin. O parasita entra e ele tem uma incubação durante 2 semanas. Então, durante 2 semanas, o cara não tem sintoma nenhum. Após essas 2 semanas, começa uma fase aguda da doença, onde ele tem febre, mal-estar, dor de cabeça, falta de apetite. Tudo isso é na hora que a forma tripomastigota está se multiplicando dentro do músculo cardíaco.
Nesta hora, pode até correr morte de alguns pacientes por insuficiência cardíaca. Beleza? Bem, depois de algum tempo, tá? Esse protozoário acaba ficando na forma crônica. E aí o paciente começa a ter lesões no coração. O coração dele começa a aumentar de tamanho, como nós vimos, e até o tubo digestório dele também aumenta de tamanho, dando a dificuldade de engolir. Beleza? Tá? Profilaxia. Como combater a doença de Chagas? O primeiro é o combate ao vetor, tá? Não adianta aqui colocar tela de mosquito na janela da casa, porque esse percevejo, ele não vem voando, ele vem andando, ele até voa, mas normalmente ele anda durante a noite, tá? Então você vai ter que fazer um monitoramento dos reservatórios naturais. Muita gente vai falar assim, acabar com os reservatórios naturais. Está errado. Você não pode matar os animais silvestres. Você vai capturar o animal e ver se aquele animal tem a forma tripomastigota no sangue dele. Se tiver, você faz um tratamento daquele animal antes de soltá-lo. Beleza? Melhorar as casas de pau a pique, passar um reboco na casa para evitar que esse percevejo se aproxime das pessoas. Controle de transfusão de sangue, de órgãos. Tá? Se uma pessoa que morreu tem o coração dela com a forma amastigota, se esse coração for transfundido para outra pessoa, essa outra pessoa vai ter doença de Chagas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E, ultimamente, nós conseguimos identificar uma outra forma de transmissão da doença de Chagas, que é através do caldo de cana e do açaí. Como assim, Flávio? Quando você vai moer a cana ou quando você vai moer o açaí, se tiver uma fêmea do inseto, do barbeiro, junto com a toceira de caldo da cana, ela pode ser esmagada. Se essa fêmea estiver contaminada, a forma tripomastigota vai ficar no caldo de cana. Quando a pessoa bebe esse caldo de cana, se ela tiver um machucado na língua, uma afta, ou mesmo um machucado no estômago, ela pode pegar a doença de Chagas, tripanossomíase. Tá? Então, hoje em dia, na hora que você vai tomar esses tipos de caldo, né, caldo de cana, caldo de açaí, você tem que procurar um caldo pasteurizado, beleza? Tá? Muita atenção quanto a isso. Uma outra doença muito importante aqui no Brasil é a malária, também chamada de maleita, impaludismo ou febre intermitente. Já já vocês vão entender porque ela chama de febre intermitente, beleza? Tá? Malária, maleita ou impaludismo. Bem, a malária já é uma protozoose da classe esporozoa ou apicomplexa. Por quê? Porque o Plasmodium, que é o protozoário que causa malária, nós temos 3 aqui no Brasil encontrados. Plasmodium malariae, Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. Gente, quando a gente escreve o nome científico Plasmodium malariae, se eu vou reescrever a mesma coisa, não precisa de pôr Plasmodium outra vez, não. Pode ter P vivax. Outra vez, P falciparum, significa que é o Plasmodium, beleza? Essas 3 espécies aqui causam malária no Brasil. Há uma certa diferença? Depois nós vamos ver como é que é essa diferença. Beleza? É um parasita também heteroxeno, onde o hospedeiro... Agora inverteu, hein? O hospedeiro definitivo é o mosquito, onde acontece a reprodução sexuada. E o hospedeiro intermediário é o homem, onde acontece a reprodução assexuada. Agora inverteu, tá? Bem, o vetor dessa doença, quem transmite essa doença para a gente, é o Anopheles anophelino, que é o mosquito prego. Ele chama o mosquito prego porque na hora que ele tá o seu braço aqui, na hora que ele está pousado em cima do seu braço, ele fica numa posição tangencial ao seu braço, parece um prego. Tá? Então, por isso que ele chama mosquito prego, beleza? Pra gente aqui, mosquito, chama de mosquito lá no Rio, São Paulo, aqui a gente chama de pernilongo. É o pernilongo mesmo, tá? A fêmea é que é hematófaga, normalmente é a fêmea, mesma explicação. Quando a fêmea precisa de botar ovos, ela vai se alimentar de sangue. Tem hábitos noturnos, é aquele pernilongo que fica zoando o seu ouvido de noite e se infecta sugando o sangue de pessoas contaminadas. Ou seja, quando uma pessoa tem malária, se o mosquito ou o pernilongo sugar o sangue dela, ele vai pegar o protozoário e ele vai transmitir esse protozoário para outras pessoas. Do mesmo modo que eu fiz lá atrás, vou fazer aqui. Antes de eu passar para os sintomas, eu quero dar uma olhada no ciclo dessa doença. Aqui nós temos o mosquito, que é o hospedeiro definitivo agora,
e aqui o homem, que é o hospedeiro intermediário. Vamos começar do mesmo jeito. Eu vou pegar aqui um mosquito, uma fêmea, tá? Que está contaminada. Quando essa fêmea pica a pessoa, cuidado, agora é diferente. Na doença de Chagas, o barbeiro não injeta o protozoário no seu corpo, não. Ele defeca o protozoário. Você é que coça e leva o protozoário para dentro do seu corpo. Trypanosoma cruzi. Aqui não. Aqui, a fêmea, ao picar a pessoa, ao introduzir o aparelho picador-sugador dela, ela dá uma cuspidinha. O cuspe dessa fêmea, ele é anticoagulante. Para quê? Para não deixar o sangue da pessoa coagular e entupir. Perceba que aquele aparelho picador-sugador dela é uma agulha onde ela vai sugar o seu sangue para se alimentar. Se entupir, ela para de sugar, beleza? Então ela vai cuspir, essa saliva dela tem uma ação anticoagulante e analgésica, anestésica, melhor dizendo. Para quê? Para que a pessoa não mate o mosquito. Não dói tanto, então você permite que o mosquito continue em cima do seu corpo. Nesse momento, na hora que ela dá uma cuspidinha, ela injeta no seu corpo uma forma chamada esporozoito, que é uma forma compridinha. Aqui também embaçado, essa amarela aqui, ó. Esses esporozoitos vão direto para o seu fígado. Lá no fígado, nas células chamadas hepatócitos, elas vão ter uma reprodução assexuada chamada esquizogonia, tá? E esses esporozoitos vão se multiplicar criando uma forma quadrada chamada trofozoitos. Então vamos lá. A fêmea pica a pessoa, injeta a sua saliva, e na saliva, quando ela está contaminada, tem os esporozoitos. Esporozoito é uma forma do plasmódio, tá? Que é o protozoário, tá? Bem, esses esporozoitos, uma vez na corrente sanguínea, vão direto para os seus hepatócitos, para o fígado, e lá se reproduzem assexuada por esquizogonia, formando os trofozoitos, beleza? Os trofozoitos agora saem do fígado e caem na corrente sanguínea e vão para as hemácias. Nas hemácias, os trofozoitos continuam sofrendo esquizogonia, que é multiplicação assexuada, tá? E depois de um certo tempo tem tanto merozoito. Então, peraí, gente, cuidado. O esporozoito é a forma com que o pernilongo te injeta o parasita. Trofozoito é a forma que o parasita multiplica no fígado. E quando esse parasita vai para a hemácia, ele vai formar merozoitos. Os merozoitos, que é uma forma arredondada, então vamos lá, ó, esporozoito compridinho, trofozoito quadradinho e merozoitos arredondados, beleza? Eles só ficam merozoitos, gente, só fica na hemácia. Aí eles estouram. Quando eles estouram, eles liberam as suas fezes, que são substâncias tóxicas. Isto vai causar uma febre muito alta, um mal-estar, uma tonteira, uma fraqueza na pessoa. Bem, imediatamente esses merozoitos procuram novas hemácias. Quando eles invadem as hemácias, a pessoa volta ao normal, não tem mais nada. Fica curadinha, parece que está tudo beleza. É um ciclo, é o tempo deles se multiplicarem outra vez por esquizogonia, e aí as hemácias, todas elas, estouram, todas que estavam contaminadas com merozoitos, estouram, liberam toxina e a pessoa tem febre. Libera outra vez o merozoito, eles voltam para a hemácia, acaba a febre, tá? E aí, mais um tempo. Esse tempo aqui, ele pode ser de 3 em 3 dias, que a gente chama de febre terçã, eu vou explicar isso já já, ou de 4 em 4 dias, febre quartã. Bem, por que de 3 em 3 dias, por que de 4 em 4 dias? Depende da espécie do protozoário, Plasmodium vivax, Malaria e Falciparum, e esse tempo é o tempo em que os merozoitos estão dentro da hemácia se multiplicando. Passou 3 dias, estoura as hemácias, libera as toxinas, automaticamente a pessoa tem febre. Beleza? Tá. Alguns merozoitos, tá, ao invés de estourar as hemácias, se transformam em gametócitos. Esses gametócitos ficam na hemácia da pessoa doente. Quando um pernilongo não contaminado pica uma pessoa contaminada, ela suga merozoitos, pode sugar trofozoitos, pode sugar hemácias boas, mas ela pode sugar uma hemácia com gametófito. Aí é que vem o problema. Esses gametócitos se transformam em gametas dentro
do intestino desse inseto, no estômago dele, tá? Antes do intestino, no estômago. E lá no estômago, eles vão fecundar um ao outro, reprodução sexuada, vão furar a parede do estômago, vão migrar para as glândulas salivares, aonde eles vão se reproduzir por esquizogonia. Então, peraí, no mosquito você tem reprodução sexuada e assexuada, formando os esporozoítos. Esses esporozoítos, tá vendo aqui compridinho, amarelinho, ó, eles vão ficar na glândula salivar do mosquito, ou seja, do pernilongo. E quando essa fêmea picar uma pessoa, o ciclo reinicia. Entenderam bem o processo, galera? Show de bola. Sintomas. A pessoa vai ter episódios de febres, calafrios, dor de cabeça, tudo isso devido àquela liberação das toxinas dos merozoítos na hemácia. Voltando, gente. Esporozoíto está na glândula salivar do mosquito, ele é injetado na pessoa e ele migra para o fígado. Se multiplica assexuadamente, formando trofozoítos, que vão para as hemácias. Multiplica assexuadamente, formando merozoítos, que ficam nas hemácias, aí indefinidamente. Alguns merozoítos vão formar gametócitos, que podem ser sugados por uma fêmea de mosquito e o processo reiniciar. Beleza? Bem, quando a febre acontece de 3 em 3 dias, nós vamos chamar de febre terçã. Isso acontece com o Plasmodium falciparum, tá? E com o Plasmodium vivax. Quando a febre acontece de 4 em 4 dias, é a febre quartã, que é o Plasmodium malariae. Beleza? O resultado da degradação das hemácias libera as toxinas, como eu falei para vocês. Em casos crônicos, quando a pessoa não toma cuidado, não toma remédio, as hemácias são tão destruídas que a pessoa pode ter anemia e pode ter também aumento de alguns órgãos, pode aumentar o baço, pode aumentar o fígado, a pessoa tem a barriga inchada, fica com a barriga barrigudo, tá? Não é barrigudo de gordura, não. A barriga fica inchada mesmo, fica uma barriga totalmente anormal. Raramente leva ao óbito, mas pode ter uma pessoa que tem alguma comorbidade mais fraca, ele não pode aguentar uma febre dessa e pode ir ao óbito. Profilaxia, muito importante. Primeiro, tratamento do doente. Aqui tem cura. Doença de Chagas, galera, não tem cura. Não adianta. Você pode só dar um remédio para você diminuir a infecção da pessoa. Mas aqui não. Aqui você cura a malária completamente. Ao curar uma pessoa, você evita que novos mosquitos venham a se contaminar, tá? Combate ao vetor. Como é que você combate o mosquito aqui, o pernilongo? Eliminando criadouros, tá? Por exemplo, em locais onde tem água parada, tá? Aqui não é água parada igual o dengue, não. Não é água parada limpa, não. É água parada suja mesmo. Tá? Utilizando peixes larvívoros. Então, por exemplo, você vai acabar com um córrego? Não dá. Então, você pega peixinhos, aqueles peixinhos pequenininhos, gupe, e solta lá. Esses peixinhos vão comer a larva do mosquito, aquele martelinho que fica na água, antes que ele vire adulto e que ele possa transmitir malária. Utilização de telas nas janelas para evitar que esses pernilongos entrem na sua casa de noite. Utilização de mosquiteiros em cima da cama, tá? E até, numa medida onde tem uma grande incidência de malária, né? Utilização de inseticidas, né? É o caso do fumacê, né? Em locais onde a infestação de malária é muito grande, as autoridades acabam aplicando o fumacê para matar aquele excesso de pernilongo que tem no local. Beleza? Show de bola. Bem, a amebíase. A amebíase é uma doença também muito importante no Brasil, tá? Ela é provocada por um protozoário da classe Rhizopoda ou Sarcodinia. São os protozoários que emitem pseudópodes, que nós chamamos de quê? Amebas. Por isso que eles são chamados amebíase. Como essa ameba, ela perfura o nosso intestino, ela vai provocar uma diarreia sanguinolenta. Cuidado com esse nome aqui, hein? Diarreia sanguinolenta é característico da amebíase. Nós vamos ver que existem outras doenças que causam diarreia. Sanguinolenta é só amebíase. O agente etiológico é a entamoeba histolítica, fácil lembrar, ó, histo, tecido, histologia, histotecido, lítica, quebra. Então ela quebra o tecido, ela fura o tecido. É um parasita monoxeno, por quê? Só ataca o homem, só vai atacar o homem, não ataca o outro. Então não tem um vetor. Como é que se dá a transmissão? Quando a pessoa bebe água
ou come alimentos contaminados pelo esporão. Vamos entender o que é esse esporão? Vamos lá? Vamos ver o ciclo da ameba aqui, ó. Beleza? Aqui nós temos uma ameba, tá? Essa ameba, ela vai produzir um cisto. Este cisto, ele vai ser engolido pela pessoa e vai passar pelo estômago. Se a pessoa engolir a ameba, quando ela cai no estômago, ela morre na acidez do estômago. Por isso que a ameba precisa de produzir um cisto resistente. Para quê? Para que ele venha na água contaminada e no alimento contaminado e resista à acidez do estômago. Quando esse cisto passa pelo estômago e vem para o intestino delgado e depois vai para o intestino grosso, lá no intestino grosso, ele desencista, há uma eclosão, e ele vira uma ameba. Esta ameba agora, ela fura o seu intestino, entra na camada subepidérmica e começa a se alimentar das células da sua pele intestinal. Automaticamente vai ter sangramento e diarreia nesse momento. Tá? A pessoa vai evacuar amebas, vai evacuar sangue e vai evacuar cistos. Por quê? Depois de um certo tempo de infecção, as amebas no intestino da pessoa acabam começando a produzir novos cistos. Estes cistos maduros são eliminados nas fezes e aí eles podem reinfectar uma pessoa que come água suja, ou bebe água suja, ou come um alimento, por exemplo, na roça, você pode pegar uma água de um corguinho e aguar, por exemplo, uma horta. Se você come alface que foi aguado com esse cisto e não lavou bem esse alface, você pode pegar a amebise. Beleza? Sintomas: dores abdominais, dor de barriga, diarreia com sangue. Cuidado aqui, tá, gente? O sangue aqui não sai, as fezes não saem vermelhinha, não. Como o sangramento está acontecendo lá no intestino, o sangue ele escurece, ele oxida, tá? Então, o ferro que está no sangue, ele, oxida não, ele reduz, e aí ele fica preto. Então, a fezes aqui, que tem esse sangue aqui, a cor dela não é vermelha, é cor negra, preta. Quem tiver com fezes pretas, é sinal que está tendo sangramento no intestino. Se as fezes estiver vermelha com sangue, o sangramento está sendo na parte final do intestino, que é o reto, tá? Pode ser a hemorroida. Então, se as fezes estão vermelhinhas com sangue, o sangramento é na parte final do intestino, é no reto, tá? Na hemorroida. Agora, se as fezes estão negras, pretas, igual carvão, aí é sangue mesmo, tá? Pode acontecer anemia e emagrecimento da pessoa. A ameba pode invadir outros órgãos do paciente. Se a amebise continuar e a pessoa não tratar, tá? Ele pode começar a ter problemas em outros órgãos do corpo, se caso não seja controlado. Profilaxia, tratamento dos doentes para evitar que eles contaminem com as fezes, com cistos, a água, tá? Tratamento adequado dos dejetos, saneamento básico ambiental, né? Tratar águas e esgotos, e, obviamente, higiene nos alimentos. Na hora que você for comer um alimento, né, um alface, uma verdura, você tem que, como é que fala? Lavar, limpar esse alimento para evitar que você se contamine com essa ameba. Beleza? Então, muita atenção quanto a isso. Tá joia? Show de bola. Vamos para a próxima doença. Tricomoníase. A tricomoníase é um protozoário mastigóforo ou flagelado, ou seja, tem flagelo, tá? Ela também é chamada de vaginite, já deu para entender por quê? Porque ela vai causar na vagina uma inflamação, uma ite. Ite, inflamação, vagina mesmo. Então, a inflamação na vagina, vaginite. O agente etiológico dessa doença é a Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelador. É um parasita monoxeno, ele vai atacar o homem, no caso. A transmissão dela, ela é uma DST, é uma doença sexualmente transmissível. Pode ser transmitida pelo sexo? Sim. Mas também pode acontecer contaminação com objetos contaminados, a pessoa vai fazer uma limpeza, né, uma sepsia, pode pegar a vaginite, se o que você vai usar, né, pode estiver contaminado, toalhas, tá? Por exemplo, a mulher vai numa sauna, senta nua
num lugar contaminado com o tricomonas vaginalis, ela pode pegar. Compartilhar roupas íntimas, como calcinha, tá? Você pode pegar uma doença dessa, uma vaginite. Sintomas. Nas mulheres, provoca uma inflamação na vagina, que é essa inflamação aqui, gente, aqui, ó, é a parte central da vagina. Aqui nós já estamos no colo do útero, e aqui é a abertura da vagina, tá? Bem, observe essa parte amarelada aqui dentro nesse canal vaginal, é onde está o protozoário se multiplicando. Essa parte amarelada, ela fica escorrendo na vagina e fica pingando, dá o famoso corrimento na vagina, tá certo? Aqui nós temos uma ampliação do tricomonas vaginalis, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 flagelos, tá vendo aqui, ó? Tá? Esse aqui é o protozoário. Isso é microscópio, tá, gente? Ele tá nessas manchas amareladas aqui, que ficam pingando, saindo pela vagina, beleza? Então, provoca muito corrimento, que é o escorrimento desse caldo, prurido, ou seja, coceira, muita coceira na vagina e dor, tá? Porque de tanto coçar, a vagina pode ficar machucada. Em criancinhas, né, meninas muito novas que pegam essa vaginite, né? Por que pode pegar? Porque, por exemplo, ela está sentada só de calcinha brincando na areia, no monte de areia, pode pegar a vaginite. Então, ela pode ter uma machucada na vulva, tá? Em homens, essa doença é assintomática. Ela pode invadir o canal urinário? Pode, mas não vai causar corrimento nem muita coceira. Por quê? Porque não é um ambiente onde esse protozoário consegue se multiplicar na uretra do homem. Ele consegue se multiplicar no canal vaginal da mulher, beleza? Profilaxia, tratamento do doente, você vai tomar um remédio, e aqui, gente, não adianta tratar, por exemplo, no caso de casais, não adianta tratar só a mulher, não. Por quê? Você trata a mulher, ela cura, na hora que ela transar com o marido dela, ela contamina outra vez. Tem que fazer um tratamento nos dois. Ah, mas eu não tenho nada, o homem vai falar, né? Eu não estou tendo nada, eu não tenho sintoma nenhum, não tenho essa doença, mas tem que tratar. Por quê? Porque você tem que matar o protozoário que está alojado no pênis do homem. Para quê? Para que não seja recontaminada a mulher. Senão a mulher toma um remédio, sara, cura totalmente. Transou, vai pegar a doença outra vez. Beleza? Uma outra doença importante na nossa região aqui é a giardíase. A giardíase também é um protozoário mastigófora ou flagelado, tá? O agente etiológico é a Giardia lamblia, que atualmente é conhecida com o nome de Giardia intestinalis. É a mesma giardia, só estão reclassificando o nome dela. Também é um parasita monexeno, ou seja, só ataca o homem, tá? A transmissão. Ele é um parasita adquirido pela ingestão de cistos em águas e frutas e verduras e legumes contaminados. Exatamente igual à amebíase, tá? Exatamente igual à amebíase. Cuidado, os sintomas são diferentes. Esses cistos são veiculados por insetos, como moscas, baratas, que pousam no local onde está contaminado e vão pousar onde? Lá na sua fruta, na sua verdura, lá na sua cesta. Aí quando você vai comer essa fruta, essa verdura, não lavou, tá? Você pode contaminar, tá? Até as mãos sujas também podem carregar esses cistos da giardia e você vai se contaminar. Vamos ver aqui então, ampliar aqui para a gente ver o ciclo da giardia. Observe que quando você come frutas, gente, não adianta lavar a fruta no dia que você comprou no supermercado, não. Você põe lá na fruteira, vem um mosquito, pousou lá na beira do brejo, contaminou com o cisto da giardia, pousou na sua maçã, na hora que você vai comer a maçã, você vai engolir o cisto, vai pegar a giardia. A giardia vai entrar no seu trato digestivo e agora ela não vai para o seu intestino grosso, essa parte amarela aqui não. Ela vai ficar nessa parte verde aqui, ó, que é o intestino delgado, que é cá em cima, perto do estômago. Você agora vai ter uma dor abdominal? Sim, só que não vai ser dor de barriga cá embaixo, não. Vai ser uma dor cá em cima, a gente chama de dor na boca do estômago. É uma dor que dói cá no alto, tá? Parece que você levou um soco na boca do estômago, tá? É a dor desse protozoário aqui, ó. E aqui você está vendo um processo de reprodução sexuada dessa euglena. Ela parece um fantasminha, tá vendo? Ela tem 8 flagelos, é um protozoário que tem 8 flagelos, beleza? Sintomas. O parasita se aloja no intestino delgado, provocando dores no alto abdômen, ou seja, dor na boca do estômago. Não é dor de barriga, tá?
Em casos crônicos, pode ocorrer inapetência, ou seja, a pessoa para de comer, não tem vontade nenhuma de comer, tá? Diarreia também pode acontecer, não com sangue, fraqueza, gases, pode ter muitos gases, e as fezes, gente, podem ficar amarelas, amarelecidas, tá? Beleza? Profilaxia. Tratamento do doente, tem remédio para acabar com a giardia, tá? Saneamento básico ambiental, lógico que você não vai deixar esgoto a céu aberto. Higiene pessoal, limpeza e nos alimentos. Você tem que lavar, não adianta lavar o alimento no dia que você comprou, não. Você viu uma fruta lá na fruteira, você vai pegar ela para comer? Pega, lava e come. Tem que lavar também, por quê? Pode ter pousado de noite, pode ter andado uma barata em cima dela, pode ter pousado um mosquito, e você vai estar ingerindo esse cisto da giardia, tá? Beleza? Balantidiose, tá? Que também é uma disenteria, ó, é a terceira doença que causa diarreia, disenteria, tá? É um protozoário da classe Ciliófora, ou ciliados, ele já não tem flagelo, ele tem cílios. O nome do protozoário, do agente etiológico, é o Balantidium coli. Olha aqui, a mesma coisa daquelas bactérias que existem no nosso intestino, a Escherichia coli, tá? Não que sejam parentes, tá? Porque bactéria é procariota e isso aqui é eucarioto. Mas como ele habita o intestino, foi colocado o nome dele de Balantidium coli. É heteroxeno, por quê? Porque ele também ataca o porco. Esse balantídeo, ele pode estar na pessoa e pode também estar no animal, no porco. A transmissão. O parasita é adquirido pela ingestão de cistos em água e frutas e verduras e legumes contaminados. Normalmente por fezes do porco, tá? Então, por exemplo, em locais onde tem pocilga, tomar muito cuidado com esse tipo de parasita, tá? Bem lá, o Balantidium coli, né, transmissão, lá você vai ingerir o protozoário, ao cisto dele, esse cisto resiste ao estômago, vai até o intestino e vai se alojar no intestino grosso. Você vai ter dores abdominais, né, dor de barriga mesmo. E quando você vai evacuar, você vai liberar o cisto. Esse cisto pode ser comido por porcos, que vai acontecer a mesma coisa, vai liberar mais cisto ainda. Aqui nós temos uma ampliação para quando você fizer um exame de fezes, para você identificar esse tipo de protozoário nas fezes, beleza? Sintomas: dores abdominais, diarreia, sem sangue. Vamos lembrar disso. Tratamento, profilaxia, né? Tratamento dos doentes, saneamento ambiental, obviamente, para arrumar esgoto, canalizar esgoto, evitar esgoto a céu aberto, higiene pessoal e também higiene com os alimentos, obviamente, beleza? Bem, a leishmaniose, nós temos dois tipos de leishmaniose. É um protozoário mastigóforo ou flagelado, tá? Nós temos a leishmaniose cutâneo-mucosa, que é a leishmaniose da pele, e temos a leishmaniose visceral ou febre calazar. Essa leishmaniose aqui, ela ataca principalmente as vísceras, os órgãos internos. Vamos lá. A leishmaniose cutâneo-mucosa, que é da pele, o nome do agente etiológico é a Leishmania brasiliensis. É um protozoário que tem aqui no Brasil, tá? É um parasita heteroxeno. Por quê? Porque ele se reproduz sexuadamente no mosquito, que é o hospedeiro definitivo, e assexuadamente no homem, que é o hospedeiro intermediário. Beleza? Tá? O vetor. Quem transmite esse tipo de protozoário para o homem é um mosquito do gênero Lutzomia. Esse mosquito, ele é chamado mosquito palha. Olha aqui uma ampliação dele. Parece uma palha mesmo. Ele é meio embaçado, tá? O nome dele é Phlebotomus. É a classe desse mosquito, Phlebotomus. É o mosquito palha, do gênero Lutzomia. As fêmeas são hematófagas e elas contaminam também em reservatórios naturais, como roedores, gambás, canídeos, raposa, lobo, tá? Bem, quando o mosquito pica a pessoa, ele injeta a Leishmania brasiliensis na pessoa. Essa Leishmania, ela se multiplica na pele da pessoa, normalmente na mucosa. Ela afeta muito a orelha, o nariz. Olha aqui essas pessoas que estão com a leishmaniose. Olha, o nariz fica todo desfigurado, gente. Fica com o nariz
tipo um nariz de boto, tá? Aquele nariz caído assim, ó. Por quê? Porque a cartilagem que mantém o seu nariz fixo, ela é degradada pela leishmania e vai dar um afundamento no nariz. Na pele também há o acometimento desse protozoário. Sintomas: lesão na pele e na mucosa, com destruição da cartilagem nasal, nariz de anta, aqui eu falei para vocês, aqui, ó, nariz de anta, parece uma anta. Laringite e faringite também pode, laringe e faringe, desculpe, laringe e faringe também podem ser afetadas. A região interna aqui vai dar dificuldade de engolir, dor de garganta. Profilaxia: tratamento de doentes, combate ao vetor, que é o mosquito palha, tá? Com inseticidas e telas e mosquiteiros, tá? E monitoramento dos reservatórios naturais. Volto a repetir, monitorar os reservatórios naturais não é matar os bichos, não. É capturar o bicho, onde tem tem pessoas que estão tendo leishmania brasiliense aqui na região de Santana. Aí nós vamos lá, captura alguns animais silvestres e vê se tem o protozoário no sangue deles. Se tiver, você faz o tratamento e naquele local você faz um tratamento nas pessoas preventivo para evitar a contaminação com essa doença. Entenderam? Bem, a outra leishmania é a leishmaniose visceral ou calazar. Tá? O agente etiológico é a Leishmania donovani, é diferente o agente etiológico, é um parasita heteroxeno, onde o hospedeiro definitivo é o mosquito, e é o mesmo mosquito, olha gente, é o mosquito palha, lutzomia, o flebotomus, é o mesmo, e o homem é o hospedeiro intermediário, reprodução assexuada. A diferença é que agora o protozoário não fica na pele, ele entra para dentro do seu corpo e ele começa a te dar problemas nos órgãos internos, lesões no fígado, no baço, na medula óssea, e aí a pessoa fica com a barriga, olha aqui, ó, não é barrigudo de gordo não, tá, gente? É uma barriga esquisita, pontuda, é uma barriga dura. Você põe a mão nessa barriga aqui, ela é dura igual pau. Por quê? Porque ela não tá com gordura, ela tá com o órgão ali apertando. Imagina a dor que essa pessoa sente, com o órgão dele sendo apertado pela sua estrutura externa. Ele também provoca ferimentos, tá vendo aqui na pele da perna, e ele tem aqui uma diferença grande, que ele também acontece em cães e raposas. Olha aqui, ó, o cão, ele também é afetado por esse tipo de leishmaniose. Infelizmente, se o cãozinho tiver a leishmaniose, não é curável no cão. Então, normalmente, você tem que sacrificar esse animal. Tem que evitar de o cão pegar essa doença, tá? Tratamento, profilaxia, tratamento do doente, combate ao vetor, que é o mosquito palha, tá? Com inseticidas, telas, mosquiteiros, e isolamento dos canídeos contaminados. Você tem um cão contaminado, não vai sacrificar, tudo bem, você tem que ficar isolado dele, tá? Ele tem que ficar num lugar protegido para quê? Para que o mosquito não pouse nele, sugue o sangue dele, adquira a Leishmania donovani e leve para você, entendeu? Porque ele é um reservatório natural. Joia? Por último, e não menos importante, nós vamos estudar a toxoplasmose. A toxoplasmose é um protozoário da classe Sporozoa ou apicomplexa. É um protozoário que não tem uma forma de locomoção. Ele não tem cílio, não tem flagelo, não se locomove com pseudópode. O agente etiológico dele é o Toxoplasma gondii. Esse Toxoplasma gondii, ele é um parasita heteroxeno, tá? Onde o hospedeiro definitivo dele é o gato. Então, onde ele se reproduz assexuadamente é no gato. E o hospedeiro intermediário dele? Somos nós, o homem, é o cachorro, é o porco, é o boi. Então, observe que esse protozoário, ele pode acometer vários animais domésticos, inclusive o homem. O gato, ele é o hospedeiro definitivo. Vamos ver a diferença. A transmissão desse parasita se dá pela ingestão de oócitos do Toxoplasma gondii. Esses oócitos, eles são eliminados pelas fezes contaminadas do gato. Gente, cachorro, como ele é um hospedeiro intermediário igual ao homem, não elimina pelas fezes. Porco não elimina pelas fezes. Boi não elimina pelas fezes. Quem elimina esse protozoário na forma de ósseo pelas fezes é só o gato. Ou pela ingestão de carne mal passada. Aí é que vem o problema.
Na carne do boi, vai se alojar o parasita na carne dele, na carne do cão e na carne do porco. Se a gente comer carne de boi, de porco ou até de cachorro mal passada, você pode adquirir o Toxoplasma gondii de uma outra forma. Vamos ver aqui o ciclo da doença? Vamos lá. Vamos lá, ó. Quando um gato, que é o hospedeiro definitivo, evacua o cisto, esse cisto, ele se multiplica onde? No porco, no cabrito, no boi, sabe? Na galinha. E aí aqui dentro, na carne dele, você vai ter o cisto na carne dele. Se o homem comer esse cisto, ou se o homem tiver contato com fezes do gato, tá? Ah, Flávio, Deus me livre. Imagine uma criança brincando numa caixa de areia, onde o gato fez cocô de manhã. Os cistos estão ali. A criança põe a mão naquela areia e põe a mão na boca. Vai pegar a toxoplasmose. Deu para entender? Então tem que tomar muito cuidado com contato com fezes de gato. Os cistos vão ser ingeridos pelo homem do mesmo jeito que foram ingeridos pelos animais. Aonde que esse cisto vai parar? Ele vai parar nos nossos músculos, no nosso cérebro, no nosso olho. Ele pode causar cegueira, pode causar retardo mental, pode dar um problema no cérebro, tá? E ele pode também ficar encistado nos músculos. Quando uma mulher tem toxoplasmose, ela pode passar para a criança. E aí, cara, essa criança pode ter grandes problemas de má formação do cérebro, pode ter problemas de cegueira, tá? Por quê? Porque, nesse caso, como a criança ainda está se formando, ela pode adquirir formas taquizoíticas e essas formas do protozoário podem afetar o desenvolvimento normal desse feto. Beleza? Sintomas: lesões nos olhos, lesões no sistema nervoso central, tá? Pode começar a ter delírios, tremem a pessoa e pode ter transmissão congênita pela placenta de mulheres contaminadas. Então, uma mulher que tem toxoplasmose, na hora que ela estiver grávida, ela vai ter que tomar um remédio para diminuir a sua sorologia, sua imunidade. Não é diminuir a imunidade, ao contrário. Você vai diminuir a produção de anticorpos contra esse toxoplasma naquele momento da gravidez. Para quê? Para você não transmitir esse protozoário para o seu filho. Profilaxia, tratamento do doente, não tem cura, essa é uma doença incurável. Por quê? Porque ela se aloja no sistema nervoso, ela se aloja no cérebro, ela se aloja no fundo do olho, não tem como tirar. Você só vai controlar, tá? Controlar caixas de areia onde crianças brincam, não alimentar gatos com carne crua, porque o gato pode ingerir o cisto e aí depois vai começar a evacuar o cisto pelas fezes, tá? Ele pode se tornar contaminado. Beleza? Show de bola. Esse, então, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês aproveitem. Agora vamos fazer os exercícios lá na nossa plataforma do Seduca, tá? Um abraço a todos e fui! Até já!